Cheguei, 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 cheguei. Nananana. Cheguei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta casa. Estamos aqui neste horário para quê? Para ler a Bíblia juntos. E qual é a versão que eu uso? A mensagem, tá bom? Então, é essa a versão que a gente tem utilizado aqui desde outubro do ano passado. Nós estamos lendo a Bíblia. Lendo, de fato, letra por letra. Não sou a pregadora que abre a Bíblia e fala, vamos interpretar. Não, nós vamos ler, linha por linha, do que está escrito na Bíblia, no nosso manual de conduta, de boas condutas. Certo? Então, quem não esteve aqui ainda e está, seja muito bem-vindo. Já estamos lendo Gênesis. Começamos pelo Novo Testamento em outubro do ano passado. Passamos por Salmos, passamos por Provérbios e passamos por Eclesiastes. E aí chegamos em Gênesis. Nós vamos ler agora na sequência da Bíblia, tá bom? Fernanda, e aí, como é que eu faço? Quantos capítulos? Depende do quanto eu uso isso aqui para ficar dando meus pitacos que não valem nada. Um acordo que eu faço sempre. As minhas opiniões você joga fora, entendeu? Fica com o que está escrito. Porque a minha opinião acerca da palavra, assim, ó, em comparação ao que está escrito, é desconsiderada totalmente, tá bom? Então, fica só com o que está escrito, com o objetivo de que você se apaixone pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, pela palavra que vem milenarmente aí moldando o nosso caráter, trazendo uma atmosfera muito mais madura para os nossos relacionamentos e que você, ao se apaixonar por isso aqui, você tenha o hábito de viver a sua vida seguindo aquilo que está escrito aqui, que com absoluta certeza produzirá bons frutos na sua vida de forma ampla. Combinado? Então, combinado. Lemos a história de José ontem, não foi? Ele se encontrou com o pai, estava tudo certo, e hoje a gente vai entrar em Gênesis 47. Tem ainda um pouquinho de José, mas depois a gente abandona a história de José e vai falar de outro personagem. Combinado? Então, bora. 47, Gênesis 47, versículo 1. José apresentou-se ao faraó e informou: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento, eles estão em Gósen. O que José foi fazer? Foi ali, né, pleitear com o faraó a hospedagem ali, a permanência da sua família perto dele. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou a faraó. O rei do Egito perguntou: com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã, não há mais pasto para os nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen, pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha os meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: os anos da minha peregrinação são 130. Pronto! Agora eu vou responder assim: os anos da minha peregrinação são 41, quase 42. Quantos anos são da sua peregrinação, amiga? Me conta. Uma vida curta e difícil. 130, Jacó. Tu tá achando pouco? Meu filho já tá fazendo hora extra. Bem diferente da vida longa dos meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramessés, que é Gósen. Como o faraó havia ordenado, José dava toda a atenção possível ao seu pai, seus irmãos e à família de seu pai, até os bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar nenhum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado em troca dos alimentos que fornecia todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã, e essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram:
Precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram, dizendo: você sabe que não temos mais dinheiro, nosso dinheiro acabou e também já trocamos nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca do nosso trabalho. Seremos escravos de Faraó e abriremos mãos de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o Faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser proprietário de toda a terra do Egito e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. Olha que curioso, né, gente? Enquanto eu tô lendo, eu tô pensando. José, da linhagem de Deus, filho de Jacó, lembrando bem, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, serve ao faraó, dando prosperidade e riquezas a faraó. Olha que curioso isso, não é? E fazendo que tudo aquilo que ele, o planejamento que ele traçou a partir de uma revelação de um sonho, fez com que Faraó não só possuísse tudo de todos, como as próprias pessoas, tornando-se escravos de Faraó por meio de um homem de Deus. Olha isso, como é simbólico. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso não precisaram vender suas terras. José anunciou ao povo: a situação é esta, comprei para faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer aos seus filhos. O povo respondeu: você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que seremos escravos de Faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito que ainda está em vigor. 1/5 pertence a Faraó, apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito, ao todo viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim. Prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto dos meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou: farei o que o Senhor está me pedindo. E Israel insistiu: então me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. 48. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus forte apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele disse: eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei para a terra os seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar seus 2 filhos, que nasceram no Egito antes que se reencontrassem com você. Eles estarão numa posição de igualdade com Ruben e Simeão, mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte da herança de seus irmãos. E assim que deve ser. Pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse: quem são eles? José disse ao pai: são os filhos que Deus me deu neste país. Jacó pediu: traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da idade, estava praticamente cego. Então José os trouxe para bem perto deles. Israel beijou e abraçou os meninos e disse: eu não esperava vê-lo de novo, e agora Deus permite que eu também veja os seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto voltado para o chão, em sinal de respeito. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e o pôs na esquerda de Israel. Com a mão esquerda conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim, diante de Jacó. Mas Israel cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e o abençoou. O Deus diante de que andaram meus pais, Abraão e Isaque,
O Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses meninos. Que o meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaac, meus pais, e que eles cresçam e encham a terra com os seus filhos. Quando José viu que eu havia posto a mão direita, vocês estão ligados aqui, né? Não distraiu não, né? Você não distraiu para saber o que é que Jacó fez aqui não, né? Ele abençoou o filho mais novo no lugar do filho mais velho. Repetição, padrão familiar. E ele justificou, não esta cabeça, pai, o mais velho é o outro, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou, não, meu filho, sei o que estou fazendo. Também se tornará um povo e também será alguém importante, mas o mais novo será mais importante e sua descendência enriquecerá as nações. Então abençoa os dois. Israel usará o nome de vocês para abençoar assim, que Deus faça a você o que fez a Efraim e a Manassés. Israel não quis deixar dúvida, Efraim foi posto à frente de Manassés. E ele disse a José, minha morte está próxima. Deus acompanhe você e faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você, como o primeiro entre seus irmãos, a terra montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e o meu arco. Fernanda, mas por que você fala tanto em padrão familiar e repetição? Porque a gente vê o tempo inteiro isso na Bíblia, gente. O que era a história de Jacó? Ele tinha sido abençoado no lugar de Esaú, seu irmão mais velho. Ele era o caçula e foi abençoado. O que ele fez com os netos? A mesma coisa. É assim. Lacan já vai dizer o seguinte, que nós não enxergamos o mundo como ele é, mas como nós somos. Então, naturalmente, nós iremos fazer avaliações, interpretações, observações, a partir daquilo que a gente é, daquilo que a gente viveu, do que é comum para nós. Logo, a nossa influência das nossas experiências de vida, da nossa individualidade humana, de tudo aquilo que nos torna únicos, que é a nossa personalidade, ela vai estar em tudo que a gente for fazer. Já viu gente que está sempre desconfiada? Provavelmente ela teve uma experiência ruim e ela foi impactada a ponto de achar que todo mundo pode fazer aquilo com ela. Ou então aquela pessoa que é muito mau caráter e ela vê que todo mundo também é mau caráter, ela está enxergando o mundo pelo seu próprio prisma, pelas suas experiências. E a gente vê Jacó fazendo essa mesma coisa. Como ele viveu isso, ele passou isso para os seus netos. 49. Jacó reuniu seus filhos e pediu, fiquem aqui à minha volta. Quero dizer o que está reservado para vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, meu primogênito, minha força, minha primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder. Mas como água que se derrama em um balde, você não será mais o maior. Pois você subiu o leito nupcial de seu pai, você subiu a minha cama e a profanou. Simeão e Levi são muito parecidos, prontos para brigar por qualquer coisa. Não tenho parte dos seus atos de vingança, nem quero participar de suas amargas revanches. Eles matam homens em seus acessos de raiva, alejam bois por mero capricho. Maldita seja a raiva descontrolada, seu ódio discriminado.